E a cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento de 66% no volume de chuva, isso em fevereiro, se for em comparação com a média para o mês na capital. O dado é do sistema Alerta Rio, que é o órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro. Entre o dia 1º de fevereiro e a madrugada desta quarta-feira, dia 22, foram registrados 200 milímetros de chuva na cidade. 80 milímetros a mais do que a média para o acumulado de todo o mês de fevereiro. Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado, ou seja, os 200 milímetros registrados até esta madrugada no Rio de Janeiro significam 200 litros por metro quadrado. Segundo o meteorologista do Alerta Rio, o volume acima da média foi causado por sistemas típicos de verão, como áreas de instabilidades, passagens de frentes frias e formação de sistemas de baixa pressão no litoral do estado do Rio. Tudo isso, junto com o calor e a alta umidade próprios do verão, aumentam as pancadas de chuva. O Alerta Rio emite boletins para que a prefeitura possa evitar e reparar danos causados por fortes chuvas. Por meio do Centro de Operações Rio, ele divulga previsões do tempo atualizadas 4 vezes por dia para a população. Além das previsões, outras informações sobre o tempo podem ser consultadas em tempo real no Twitter do Centro de Operações Rio, que é @OperaçõesRio, sem cedilha e sem tio, e também no aplicativo COR.Rio, disponível para Android e iOS. Pedro Banenberg já está aqui comigo mais uma vez. Olha, Pedro, eu estou aqui conferindo até no site do Instituto Nacional de Meteorologia. Há novos alertas de chuvas intensas para Minas Gerais, São Paulo, principalmente para regiões aí próximas ao Rio de Janeiro, regiões serrana, capital Rio de Janeiro. É uma questão, infelizmente, que acontece muito neste período do ano e o governo federal vem sofrendo bastante para resolver este problema, Pedro. Falta, infelizmente, um planejamento a longo prazo, projetos que de fato funcionem para tentar aí rever essas áreas de risco. E parece que a ministra Marina Silva deu uma entrevista falando justamente a respeito sobre este tema. O que a ministra falou, Pedro? Conta pra gente. Pois é, Elias, essa é uma situação histórica, né, que atravessa governos e é um problema que precisa ser resolvido. Hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na região do litoral de São Paulo, onde já soma ali mais de 54 mortes, aliás, soma 54 mortes nesse momento devido aos temporais, sobrevoou a região e deu uma entrevista à Rádio CBN bastante relevante, falando sobre um projeto para tentar evitar essas mortes, né, coibir esse tipo de desastre em cidades onde chuvas mais fortes são recorrentes. A gente que trabalha aqui no jornalismo, Elias, está cansado de ver todos os anos falar dos mesmos problemas nas mesmas cidades. Então é um planejamento que vai ser montado ainda sem previsão de quando entra em vigor no país. A gente espera, é óbvio, que entre em vigor antes do próximo período chuvoso, que começa em outubro desse ano, para que a gente tenha algum preparo. Mas a ministra trouxe um ponto de vista bastante interessante para ir além daquela ação que é feita quando já se sabe do desastre. Então, quando a gente tem alarmes disparando, quando a gente tem aqueles alertas emitidos para a situação chuvosa, é uma situação preventiva, que vem antes desse tipo de fato. E basicamente usando dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é um órgão do governo responsável apenas pelo monitoramento, pela emissão de alertas, né, em relação às chuvas. Então, é um órgão que tem uma base técnica para fazer esse tipo de operação. E esse órgão pode passar a orientar, Elias, as cidades mais afetadas com recorrência pelas chuvas. Aí dá para citar alguns municípios, o próprio Rio de Janeiro, capital fluminense, Belo Horizonte sempre passa por esse tipo de problema, cidades da região serrana aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, cidades da Bahia, algumas cidades de São Paulo, como o próprio litoral paulista, São Sebastião, nós tivemos agora esse último caso, foi a chuva mais forte registrada no país, na série histórica. E aí, esse projeto, entre outras coisas, ele pode também mudar o plano diretor de algumas cidades. Plano diretor é aquele plano que permite construções dentro dos territórios dos municípios. Basicamente, ele diz onde pode se construir, onde não se pode construir, quais os critérios,
e muitas cidades têm visto nos últimos anos um processo de impermeabilização do solo. Então, com muito asfalto, muito concreto, a água não tem para onde escoar, isso leva a enchentes, leva a deslizamentos. Então, o plano diretor pode ser revisto em algumas cidades-chave, que vem demonstrando recorrência de desastres naturais nos próximos anos. Pelo menos essa é a expectativa, ainda sem previsão de entrar em vigor. Isso tem que passar também, provavelmente, pelo Congresso, pela Câmara, vai ser discutido no governo, mas já é uma luz de que possamos ter uma saída, Elias, em breve, para um problema histórico que é sempre enfrentado só depois da tragédia. Quem sabe, nos próximos tempos, a gente não tem uma luz no fim do túnel para tentar evitar os problemas e evitar essas mortes que, infelizmente, se repetem todos os anos. Elias. Com certeza, Pedro. Olha, é lamentável, é triste ver tantas pessoas que sofrem ano após ano, perdendo casas, perdendo bens materiais e, infelizmente, Pedro, muitas perdendo a vida. Todos os anos acompanhamos aí atentos a estes fatos. Não é a primeira vez, acredito que infelizmente não será a última. Estamos ainda num período chuvoso, chegamos agora, passamos do meio de fevereiro, mas ainda temos mais 2 meses de chuvas intensas. Março e abril, infelizmente, ainda são meses onde a chuva acontece de maneira forte, como nós estamos acompanhando nos últimos meses aqui no Diversa em Rede, você também, claro, em sua região. A gente segue, Pedro, acompanhando todos estes fatos. E olha, o estado castigado agora também por recentes temporais, Pedro, São Paulo vai continuar na rota dessas chuvas, pelo menos nessa quinta-feira, não somente a região de São Paulo, como também o Rio de Janeiro, Minas Gerais. E segundo previsão, as instabilidades vão se espalhar também por outros pontos do Sudeste.